O chamado dele era o gentio. Chamado muda? Muda. Vocação não muda. O chamado é o lugar, o chamado é o tempo, o chamado é pessoas, o chamado é igreja. Às vezes o seu chamado é para a igreja tal. Às vezes o seu chamado é... Exemplo, o meu chamado hoje é trabalhar com a saúde da sexualidade da igreja e da maturidade. Talvez daqui a alguns anos o meu chamado vai ser outro. Daqui a alguns anos o meu chamado é Angola. Angola não é minha vocação. Angola é o meu... Talvez eu fique 10 anos em Angola, e depois de 10 anos, o meu chamado vai ser a Índia. O meu chamado vai ser de novo o Brasil. Então o chamado é o lugar. O chamado pode ser servir no ministério tal. Às vezes o chamado da pessoa é ir para o louvor, mas no louvor ela vai exercer a vocação pastoral. Talvez o seu chamado é trabalhar na intercessão, e na intercessão o seu chamado vai ser profético, a sua vocação vai ser profética. Exemplo, o ministério de louvor. O que o ministério de louvor mais parece dentro de Efésios 4:11? Qual função o ministério de louvor exerce? Não, seria evangelística se houvesse um grupo lá fora no mundo fazendo trabalho evangelístico. Ministério de louvor não exerce ministério evangelístico na igreja. Qual função o ministério de louvor exerce? Profética. Ele traduz profeticamente a dor, a oração das pessoas. Às vezes você não consegue falar para Deus uma coisa, vem uma música e faz o quê? Profeticamente faz a sua oração. Então, às vezes, dentro do ministério de louvor, você vai ter um chamado pastoral. Às vezes você está aqui falando assim, olha, a gente como ministério de louvor, a gente precisa começar a... Eu estou entendendo que aquela congregação lá no bairro tal não tem um ministério de louvor. E a gente quer abrir um ministério de louvor lá, servir aqueles irmãos, treinar aqueles irmãos, capacitar aqueles irmãos. O que o ministério de louvor está exercendo? Função o quê? Apostólica. O chamado muda, o chamado é um local, mas agora deixa eu explicar, fazer uma pergunta para vocês. Por que tem pessoas que se perdem no chamado? Se desviam e ficam perdidas no seu chamado. Por quê? Porque não sabem a sua... E por que as pessoas não sabem a sua vocação? Vamos participar aqui. Aqui comigo. Por que as pessoas se perdem no chamado? Por que essas pessoas não têm vocação? Por que elas não têm identidade? Por que elas não conhecem a Deus? Por que não nasceram de novo? Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Um dia eu estava sentado numa cadeira e em 5 minutos Deus começou a mostrar isso para mim. Eu comecei a escrever um por um. Arrependimento, novo nascimento, conhecimento de Deus, identidade, vocação e chamado. Chamado é lugar. O chamado pode mudar. A vocação não muda. E por que tem muita gente perdida no seu chamado? Porque não sabem a sua vocação. E por que tem gente que não sabe a sua vocação? Porque não tem uma identidade formada. E por que não tem uma identidade formada? Porque não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque nunca nasceram de novo. E por que nunca nasceram de novo? Porque nunca se arrependeram dos seus pecados. O que você está precisando de viver na sua vida? Eurípides, eu preciso nascer de novo. Talvez é por isso que eu não conheço a Deus. Então eu queria convidar você nessa manhã a pensar aí, a refletir, Deus, o que eu realmente... Eu tenho um grande amigo meu que é o apóstolo Coraiola. Quem já ouviu falar no Coraiola? Apóstolo Coraiola, muito amigo meu. E ele tem uma logomarca do ministério dele que é um cara voando. O sonho dele é voar. E como eu sou muito amigo dele, né, um dia eu fui ministrar na igreja dele, lá em Palmas, igreja Koinonia, e eu cheguei para a congregação dele e falei assim, meus irmãos,
Vocês têm aprendido a voar. Mas comigo agora vocês vão aprender a pôr o pé no chão. E eu achei interessante isso, que teve uma das pessoas que falaram. Diferente dos outros acampamentos que não seja importante, eu sou do mover. Eu já fiquei rolando para lá e para cá em mover, já subi nas paredes, já paguei alguns micos, imitando leão, entendeu? A unção do leão, já tive essas viagens, Mas sinceramente, amado, o que tem mudado a minha vida não é isso. O que tem mudado a minha vida é entender que eu preciso saber quem eu sou nesse mundo como filho de Deus. Só um filho de Deus sabe o que é ser um esposo. Só uma filha de Deus sabe o que é ser uma esposa. Só um filho de Deus sabe o que é ser uma mãe e um pai. O que você está precisando na sua vida? De mais arrependimento? Pois busque arrependimento. O que você está precisando de Deus? Conhecê-lo mais? Pois prossiga em conhecer ao Senhor. Você não sabe quem você é? Pois pergunte para Deus: Deus, quem eu sou? Eurípides, eu preciso saber o que Deus quer da minha vida. Pois busque isso nele. Pois eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que você nunca buscará Deus como você vai buscar nesses dias. Sua vida nunca mais será a mesma. Isso não é frase de pregador, não. Eu sei do que eu estou falando. Você amará a Deus como você nunca amou. Você desejará a Deus como você nunca desejou, porque Ele te deseja. Você vai buscar conhecer a sua identidade de filho de Deus. E você vai buscar entender o propósito dEle para a sua vida. Tudo que você precisa entender é que você é filha de Deus e Ele te aceita. Você não precisa fazer o que você está fazendo. Você é filha de Deus, amada por Deus. E como filha de Deus, você vai entender que talvez o seu chamado e a sua vocação é cuidar. A mãe de John Wesley, eu acho que foi John Wesley, ela escreveu um artigo, onde ela disse: Deus me colocou nesse mundo para cuidar dos meus 13 filhos. Eu sou vocacionada a ser mãe. Como nós precisamos de mães vocacionadas. Como nós precisamos de mães com chamado para ser mãe. Nós somos uma geração que a gente quer fazer tudo, menos cuidar dos nossos filhos. Então agora eu gostaria de fazer mais uma vez essa pergunta: quem você é? Quem você é? De onde você veio? E para onde você volta? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Então diga para você, olha aqui para mim. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o Espírito de Deus que nós somos. O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos. E que o Espírito Santo, ele não foi enviado apenas para nos derramar sobre a igreja dons do Espírito. A principal função do Espírito Santo é o Espírito de adoção que clama: Abba, Pai. É para isso que ele foi colocado na nossa vida, nos adotar como filho. E você sabe o que significa Abba, Pai? O Abba, sabe o que é o Abba? O Abba é quando a Sarinha está lá com 4, 5 meses. Eu estou esperando ela falar papá. Você sabe o que é o Abba? O Abba é o balbuciar. É as primeiras palavras que um bebê judeu fala. Quando um bebezinho judeu está aprendendo a falar papai, sabe qual é a palavra que ele fala? Abba.
Talvez você nunca entenda. Talvez você nunca seja um pastor, entre aspas, um mestre, um evangelista. Mas uma coisa você precisa entender na sua vida: você tem um pai. E é isso que Jesus quis dizer para mim e para você. Pai nosso que estás no céu, Ele fala, Ele é o nosso Pai. E você sabe quando a coisa ficar difícil lá na sua casa? Quando você não entender nada, você deita no chão, como se estivesse deitando nos braços do seu pai. E eu já fiz isso, e vira e mexe eu faço isso. Eu deito e falo, meu Abba, o meu Abba, Ele me ama como ninguém nunca me amou. Você podia fechar os seus olhos e falar bem baixinho. Se você puder até abraçá-lo, você fala, meu Abba, meu papai, meu papai, o meu pai que me ama. Eu tenho pai. Não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo, no qual habitará dentro de vocês e adotará vocês como filhos. E vocês são os filhos de Deus. Vocês não são bastardos. E Ele é o meu Abba. Eu não sei se existe uma canção que a gente possa cantar sobre Abba Pai. Se alguma irmã que conhece alguma canção que possa ali cantar para a gente, Abba Pai. Mas eu gostaria que nesse momento, você que tem dificuldade de olhar Deus como Pai, que você possa falar, Tu és o meu Abba, e o Senhor me ama, Tu me amas como ninguém nunca me amou, Tu és o meu Abba. Querido, eu só consegui perdoar o meu pai, a minha mãe, e eu só consegui perdoar a vida quando eu entendi que Deus era o meu pai e o meu Abba. Por isso, tenha o seu momento agora. Não pense no seu pai da terra, não pense em ninguém desse mundo. Pense no seu Deus, que é o seu pai. E essa é a revelação que Jesus veio trazer ao mundo. Ele é o nosso pai. Meu pai, meu papai, Abba Pai, Pai, meu pai, meu papai. Minha filha, eu quero dizer que eu te amo. Que você nunca esteve só na sua vida. O seu momento de dor, o seu momento de abandono,
Por mais difícil que seja, eu estava com você. Eu sou o seu pai. E eu te amo. E eu te tomo por filha nesse momento. Toda dor, todo o abandono que você sofreu na sua vida, o meu espírito habita em você nesse momento e cura você de toda ferida. Eu te amo e sempre te amei. Derramei o meu sangue na cruz por você. Tu és minha. Você não precisa se entregar para essas pessoas. Você não precisa se sentir a pessoa mais abandonada, desprezada, humilhada. Porque eu te tomo pela tua mão agora e toco no seu coração e coloco você no meu colo e te chamo de minha filha. Eu sou o seu pai. E eu derramo nesse momento o meu amor sobre o teu coração. Eu batizo você com o meu amor. Tu és minha. Meu filho, não te ensinaram a ser homem. Não te ensinaram a ter hombridade. Mas nesse momento, meu filho, eu te tomo pela mão e te ensino a ser homem. Você é meu. A afirmação de pai que você não teve, a partir de hoje, olhe para mim como seu pai, e eu vou te ensinar a ser homem. Vou te ensinar a ter uma palavra apenas na vida. Vou te ensinar a falar sim, não. Vou te ensinar a ser honesto. Vou te ensinar a ter uma só palavra, a empenhar uma palavra com uma mulher e nunca mais voltar atrás nela. Vou te ensinar a ser homem. Você é o meu filho. Eu te tomo pela mão e te faço andar por caminhos de homem, caminhos de honestidade, de hombridade e de responsabilidade, de honra. Tu és o meu filho. Pai, nós te amamos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. Muito obrigado porque todo espírito de orfandade, de abandono, o Senhor arranca dos nossos corações nessa manhã. E nós queremos nos levantar nesse momento das nossas cadeiras e cantar para o Senhor. Tu és o nosso Pai. Vamos cantar essa canção agora, em nome de Jesus.